Hoje o resumo será sobre o manhã, Mi tímido amigo de la infancia resultó siendo un tirano. mas também chamado de The nerd turned out to be the tyrant. 괴상한 사람은 폭군으로 밝혀졌습니다. O capítulo começa com um resumo de uma novela de fantasia romântica chamada A Cruel História do Império Bladen, destinada a maiores de 18 anos. Na trama, o protagonista é abandonado por sua mãe e tratado com frieza pelos membros da corte. Ele sente uma profunda inferioridade em relação ao irmão, que possui tudo o que ele deseja. Além disso, é forçado a um casamento arranjado com a protagonista, que se assemelha à mãe que o abandonou, resultando em uma relação tumultuada de amor e ódio. O desenrolar da história leva a um romance intenso e explícito, indicado para maiores de 18 anos. A nossa protagonista, ao ler a resenha da novela e os comentários dos leitores, percebe uma onda de descontentamento e sentimentos desagradáveis após a leitura do terceiro volume. Movida pela curiosidade, decide ler a obra para entender o motivo de tantos comentários negativos, especialmente sobre o conteúdo explícito. Ao se deparar com a riqueza de detalhes nas cenas explícitas, fica chocada e considera aquilo uma total grosseria. Decide, então, continuar a leitura em casa. No caminho, ao atravessar uma faixa de pedestres, é alertada por alguém sobre um perigo iminente. Ela vê um caminhão se aproximando rapidamente e, no momento do impacto, pensa que sua vida passaria diante de seus olhos. Mas sua única preocupação é que ninguém leia o conteúdo do seu celular. Ao despertar, ela se vê em um ambiente desconhecido, sem saber onde está ou quem é. Descobre, depois de algum tempo, que a mulher à sua frente é sua mãe e que ela estava colhendo cogumelos a pedido dela. Lucette, como é chamada, está na parte de trás da montanha da aldeia Senon, no Império Bladen. Ao ouvir o nome do Império, Lucette fica surpresa por ter reencarnado em uma novela que ela considerava asquerosa. Após uma semana, Lucette começa a entender sua nova realidade. Sua mãe, Chelsea, lhe oferece uma sopa de cogumelos e conta que seu pai morreu cedo devido a uma doença. Elas vivem juntas na aldeia Senon, localizada nas profundezas das montanhas, longe da capital. Seu pai, um plebeu músico com talento para compor, havia ganhado o título de senhor. Lucette acredita que o local é tranquilo e ideal para viver, sem as preocupações do palácio, onde muitos perigos acontecem ao longo da novela. Durante uma refeição, sua mãe menciona que algumas pessoas virão à tarde para ajudar a consertar o telhado. Mais tarde, 2 homens trabalham no concerto, enquanto uma vizinha, Dahlia, traz maçãs e conversa com Chelsea. Lucy, como Lucette é chamada carinhosamente, decide sair para dar uma volta. Enquanto caminha, ela se depara com um grupo de garotos intimidando outro menino, pegando seus óculos e zombando da situação. Lucette fica indignada com o bullying. Quando o menino intimidado tropeça em uma pedra e cai no rio, os outros riem, mas Lucette intervém, dando um chute no garoto que segurava os óculos. Ela repreende o grupo, chamando sua atenção para a injustiça de muitos contra um só. Em seguida, ajuda o garoto a sair do rio, deixando-o impressionado com sua atitude. Logo, os outros garotos perguntam por que ela está ajudando o menino, destacando que ele tem olhos vermelhos brilhantes como sangue. Ela responde que não se importa, e um dos garotos afirma que os olhos do menino de cabelo preto são vermelhos malditos. Lucette questiona se eles realmente acreditam nessa superstição, que se originou durante o período da guerra, quando a cor de sangue era vista como um símbolo de má sorte. Ela então pergunta o que eles acham de seu próprio cabelo, já que também é vermelho, e se essa superstição se aplicaria a ela. Caso contrário, ela diria à sua mãe que eles estão chamando a cor do cabelo herdado de seu pai de maldita e sinistra. O garoto, constrangido, afirma que não era isso que queria dizer, e ao perceber a ameaça implícita de Lucette, os outros meninos saem correndo. Ela pega os óculos que haviam jogado no chão e os devolve ao garoto de olhos vermelhos, que agradece. Lucette percebe que ele está tremendo e se pergunta se ele é frágil. Ela segura sua mão, puxando-o para fora do rio, e comenta que ele pode pegar um resfriado. Preocupada, ela pergunta onde ele mora para poder levá-lo para casa. O garoto a leva até sua casa, o que surpreende Lucette, já que não esperava encontrar uma casa naquele local. Ele a convida para entrar e, ao fazê-lo, ela fica surpresa ao ver que o interior parece uma biblioteca. Impressionada com o ambiente, ela pergunta se pode dar uma olhada, e ele permite. Nos pensamentos dele, há uma certa estranheza,
pois ele sabe que não deveria deixar ninguém entrar em sua casa sem preparação, violando a etiqueta e as regras. No entanto, sente que com Lucette isso não é um problema. Ela observa e sugere que ele troque de roupa, perguntando se ele tem medo que ela quebre alguma coisa. Ele responde que não é isso, mas que é má educação deixar um convidado sozinho. Ela então elogia sua educação e diz que ele pode ir se trocar, garantindo que ficará quieta enquanto explora o ambiente. Enquanto isso, Lucette pensa que, com tantos livros, ele deve ser muito inteligente, embora pareça um tanto desajeitado e tímido. Ela se pergunta se ele é um introvertido que gosta de estudar, chegando a definir mentalmente o garoto como um otaku, especialmente com seus óculos. Planeja fazer algumas perguntas quando ele voltar. Durante sua exploração, Lucette nota uma garrafa com líquido estranho e se pergunta se aquilo é uma bebida. Ela se surpreende com o cheiro desagradável e quase derruba a garrafa ao se assustar com o barulho. O garoto de olhos vermelhos, retornando, pergunta o que ela está fazendo, com uma expressão de desgosto. Lucette se questiona se o irritou ao tocar em algo que não deveria. Ela então pede desculpas, lembrando que havia dito que ficaria em silêncio, mas ao contrário do que esperava, ele pergunta por que ela está se desculpando e, em seguida, a convida para comer biscoitos com ele. Nos pensamentos dela, Lucy reflete que aquela poderia ser a primeira vez na vida que come biscoitos tão deliciosos e não pode acreditar que está sendo servida com algo tão bom, sendo apenas uma simples convidada. Satisfeita com o lanche, ela agradece, e ele diz que está feliz por ela ter gostado. Curiosa, ela pergunta se ele se mudou recentemente, mencionando que gostaria de saber há quanto tempo ele está na vila. Ele responde que está ali há 4 dias. Surpresa, ela comenta que sabia, pois nunca o tinha visto antes. Ele então pede para que ela cuide bem dele a partir de agora. Lucy acha estranho, pois há alguns dias o local era um terreno abandonado e questiona se as construções de casas são rápidas hoje em dia. Ele esclarece que a casa já estava construída quando ele chegou. Ela pergunta se todos os livros na casa são dele, e ele confirma. Impressionada, ela elogia a capacidade dele de entender livros que aparentam ser difíceis. Ele responde que gosta de filosofia e começa a falar apaixonadamente sobre o assunto. Enquanto isso, Lucy pensa que ele tem uma ótima concentração em um campo especializado, além de possuir grandes conhecimentos e uma visão única do mundo. Percebendo que estava falando demais, ele se desculpa por monopolizar a conversa e começa a tossir. Preocupada, Lucy acha que pode ser porque ele se molhou no rio em um tempo tão frio. Ele a tranquiliza, dizendo que ficará bem após tomar um medicamento, o mesmo que Lucy havia notado antes. Ela pergunta sobre o remédio, e ele explica que é o único que funciona para ele. Em seus pensamentos, Lucy se questiona sobre qual doença ele pode ter, mas decide não perguntar por achar que seria uma pergunta muito intrusiva. Pensativa, Lucy diz que precisa ir à sua casa por um momento. Ele, sem entender, pede que ela espere, mas ela já tinha saído. Ele se questiona por que ela quis ir embora tão de repente e se preocupa que ela possa ter achado algo estranho em sua casa. Lembra-se de uma figura encapuzada que o advertiu. Alteza, ninguém deve saber da sua verdadeira identidade. E sobre um encantamento de lavagem cerebral na vila. O garoto se sente estranho, acostumado a ser tratado com frieza e a ser deixado de lado por causa de seus olhos vermelhos. Ele se sente muito sozinho. O silêncio é interrompido por uma batida na porta. Era Lucy, que tinha voltado com uma sopa de cogumelos que sua mãe havia feito. Ela explica que ele não deve tomar o medicamento com o estômago vazio para evitar dor de barriga. Servindo a sopa, ele agradece, entendendo que foi por isso que ela saiu com tanta pressa. Lucy pede desculpas e explica que pensou que precisava trazer a sopa rapidamente. Ela pergunta se ele gostou da sopa e ele responde que está deliciosa. Em seguida, ela pergunta seu nome e se apresenta como Lucette, mas diz que a chamam de Luz. Ele se apresenta como Levinus, mas diz que ela pode chamá-lo de Lev. A partir de então, Lucy passa a visitar Lev com frequência, transformando a casa dele em uma espécie de base secreta. Enquanto brincam com um cubo mágico, Lucy comenta que ele é um gênio. Lev responde que ainda há coisas que ele não sabe. Lucy, então, o elogia, dizendo que ele é mais inteligente que ela, e pergunta se não é difícil para ele se encaixar com alguém como ela. Lev, com sinceridade, diz que é Lucy quem está se encaixando com ele, pois ela vai à casa dele,
passa tempo e conversa com ele, o que é muito divertido. Tudo é novo para ele. Ele expressa o desejo de que essa situação continue para sempre. Lucy, por sua vez, assegura que isso é normal e que eles serão bons amigos, selando a promessa com um toque de dedos. A mãe de Lucy chega, procurando por ela, e cumprimenta Lev, trazendo uma torta como agradecimento por ele brincar com sua filha. Lev, surpreso, diz que ele é quem está agradecido e que não precisava trazer um presente. Lucy comenta com a mãe que continuará visitando a casa de Lev, mas que não podem levar presentes todos os dias. Sua mãe, sem discutir, aceita o argumento e, em seguida, as duas se despedem de Lev. Nos pensamentos dele, Lev se pergunta o que deve fazer, pois quanto mais tempo passa com Lucy, mais teme a separação. Ele diz a si mesmo que quer passar mais tempo com ela.